A gente escuta muito isso. Ah, eu quero viver a minha verdade. Só que a gente não tá acostumada a falar a verdade. Eu não sou uma pessoa mentirosa, é que eu minto. E eu também não sou desonesta, claro que eu sou honesta. Só que pra falar a verdade, se a gente quer ser então bem verdadeira, a gente tem várias micro mentirinhas que a gente conta socialmente. E é aí que está o nosso problema, que é aí que a gente começa a identificar onde que a gente não está vivendo com autenticidade. Meninas, bem-vindas! Mais um vídeo. Hoje vamos falar da verdade. Hora de falar a verdade. Você lembra do. Como é que chamava ele? O. Olha para a câmera da verdade. Clodovil. Lembra do Clodovil? Tudo viu? Pô, eu tô ficando velha agora, as minhas referências, elas não são mais, assim, óbvias, né? Tem uma geração que eu falo, sabe, Clodovil? Sabe, você assistia Friends, né? Você não assistia Friends. É. Mas então, hoje a gente vai falar da verdade. Estou aqui com a minha convidada querida Natasha, voz do povo. Bem-vinda, Nath. Olá, obrigada mais uma vez. Super feliz de estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre o que que é esse negócio de viver a sua verdade. Porque tem uma frase que está reverberando na minha cabeça, que eu falei semana passada. Eu acho que foi aqui no Lab que eu falei, mas vai saber porque eu esqueço das coisas que eu falo, da onde eu falo, de tanta aula, de tanto lugar. Que é, a gente escuta muito isso. Ah, eu quero viver a minha verdade. Só que a gente não está acostumada a falar a verdade. E eu tive esse insight. Natasha já sabe, porque já contei ali no laboratório imersão, então ela já tá sabendo, mas eu vou contar aqui para as meninas rapidinho, só posso ficar dentro da fofoca. Eu não sou uma pessoa mentirosa, é que eu minto. E eu também não sou desonesta, claro que eu sou honesta. Só que para falar a verdade, se a gente quer ser então bem verdadeira, a gente tem várias micro mentirinhas que a gente conta socialmente, porque não quer lidar com o impacto de falar a verdade. E é aí que está o nosso problema, que é aí que a gente começa a identificar onde que a gente não está vivendo com autenticidade. Porque viver com verdade é viver com autenticidade. Antes da gente começar, a Natasha estava perguntando, mas Fê, como assim verdade? O que que é verdade? O que quer dizer isso de verdade? Então, só para a gente dar todo mundo ficar na mesma página aqui, quando eu estou falando de viver a nossa verdade, eu estou falando da gente viver uma vida em que a gente está ali vivendo e falando, ah, é isso aí, faz sentido, é isso que eu tô, é isso que eu tô up to, né? É isso aqui que eu quero que seja a minha vida. É isso que eu sou, é isso que eu penso, é isso que eu acho, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, e não é isso que eu deveria, é isso que eu tenho, é isso que eu preciso. Porque a gente, principalmente nós mulheres, a gente é criada para atender ao outro, caber no outro. Todo mundo é, tá? Toda a sociedade, mas as mulheres elas têm mais isso, mais dessa expectativa, é esperado mais isso da mulher do que do homem, que a gente performe, que a gente caiba. Então, uma coisa interessante da gente pensar é que as mulheres, até 5 minutos atrás na história da humanidade, era assim, a gente deixava de ser filha de alguém para ser esposa de alguém. A nossa identidade já atrelada com essa questão da família. A maternidade ser opcional, por exemplo, isso é uma coisa nova, porque a gente já foi criada para um dia você vai ter filhos, porque você vai. Uma vez, uma pessoa da minha família falou assim: você não vai ter filho? Que egoísta. Por que egoísta? O filho não nasceu, tipo, não existe o filho. Você é egoísta com quem? Se o filho não nasceu. Tipo assim, egoísta porque eu não quero dedicar a minha vida à maternidade, eu não quero. E é, egoísta. Então, foi uma pessoa jovem, tá? Da minha família, não foi nenhuma pessoa. Não foi nenhuma avó minha. Então é interessante esse processo, porque muitas vezes a gente nem sabe, né? O que que é a verdade. A Natasha perguntou pra mim assim antes. Mas como é que você sabe o que que é a sua verdade? Eu falei, ué, o que você gosta? Você não sabe o que você gosta?
Eu falo, agora eu tô começando a perceber. Porque muitas vezes a gente chega num ponto e fala, do que eu gosto? Eu tive esse momento, quando eu tive o meu despertar, Nath, é mais uma camada da história, acho que essa você não conhece, porque eu não falo dela publicamente o tempo todo. Eu comecei um relacionamento muito cedo. Eu comecei a namorar com 16 anos, e eu fiquei com essa mesma pessoa até os 36, 37, sei lá, coisa assim. E eu lembro quando eu tava com 30 que eu tive esse momento que eu tava muito infeliz profissionalmente. Então, como que eu comecei a ver que não era a minha verdade? Aquela vida ali tava tudo bem, tava tudo bem, tava tudo bem. Eu tinha o famigerado dinheiro, né? Que é sempre a desculpa mais. Ah, eu não quero falar que é desculpa, porque eu não quero menosprezar aí a dificuldade de quem tá sem dinheiro, porque eu sei que tá sem dinheiro também pode ser muito estressante. Mas o dinheiro é a primeira coisa que a gente coloca como argumento para não ir atrás da nossa verdade. E eu suspeito que muita gente, se ficasse com dinheiro ainda assim, não ia atrás da própria verdade, porque vai além do dinheiro. Então, no meu caso, eu tive o momento que eu tinha o dinheiro. Não é que eu tava rica, mas eu tava assim, sabe, tudo meio esquematizado? Tava juntando dinheiro num ritmo bom que em breve eu poderia ter comprado uma casa. Eu tinha plano de abrir um restaurante, eu tava ganhando mais do que eu gastava. Viajava quando queria viajar. Eu nunca fui de comprar muita coisa, então nunca tive gastos exorbitantes com roupa, essas coisas. Eu gostava do meu trabalho, eu era boa no que eu fazia. Eu tava num casamento bom, tava numa casinha que eu gostava, cidade que eu gostava, tava tudo ótimo, sabe? Mas eu olhava para aquilo e eu falava assim, mas é isso? Minha vida é isso, então? Tipo, é isso. Faltava eu ali. Só que ao mesmo tempo assim, ué, mas eu que fiz essa vida. Tipo assim, será que eu devia estar grata e parar de reclamar? E ao mesmo tempo tinha esse incômodo. E eu comecei a ter um momento em que mentir que estava tudo bem, eu não conseguia mais. Eu acho, eu estava ouvindo um podcast da Liz essa semana, a Liz Gilbert, pra quem não sabe, né, que eu amo a mulher do comer, rezar e amar, que é a Liz Gilbert. Ela foi a minha primeira, eu li o livro dela em 2010. Ela foi primeira frestinha, assim, sabe? Porque essa é a história do livro, né? Da mulher que tava tudo bem, e aí não tava tudo bem, né? E eu tava ouvindo um podcast dela essa semana, que ela falou assim, a entrevistadora tava perguntando pra ela sobre como que era pra ela colocar limite pros outros, fazer as coisas que ela queria, do jeito que ela queria. E ela falou assim: é muito engraçado que eu sou esse símbolo da mulher que foi atrás da vida autêntica, mas na realidade eu sou uma baita de uma people pleaser. Eu quero agradar todo mundo. Eu quero agradar todo mundo, eu quero deixar todo mundo feliz. Ela tem muito problema com codependência emocional e tal. Ela falou: é quem eu sou. Só que chegou um ponto na minha vida em que não olhar pra mim estava me adoecendo. Eu estava ficando doente. E eu me identifiquei muito, porque eu acho que se esse incômodo, essa angústia minha que falava assim, cara, tem outra coisa, quem sou eu? E é por isso que eu tava falando da relação, porque eu tava nessa relação há tanto tempo que eu me perguntava muito, quem sou eu sem essa relação? Quem sou eu avulsa? E não é nem questão de ser solteira, é questão de ser avulsa, né? Porque você imagina, desde os 16, eu tava fazendo plano de vida em dupla. Então eu não tinha muita clareza assim, aonde que começa. Onde que termina eu, começa você, onde que tá você, onde que tô eu? Tipo, o que que é meu, o que que é seu aqui? Porque já tava tudo muito, desde muito cedo, né? Então era um conjunto de coisas que de repente eu falei assim, mas calma, o que que é meu disso tudo aqui? Desse bololô todo, dessa vida toda que eu tô aqui, aos 30 anos? O que que eu quero, o que que eu quero que fique? O que que eu quero, tipo, sabe umas roupas que você tem que... De Davi o que é de Davi? Exato, exato.
A Nath está fazendo uma referência a uma coisa que eu falo lá na imersão, que é que quando o Michelangelo estava falando do Davi, que é uma escultura de um rapaz, eles falaram, como é que você criou o Davi? Ele falou, eu só tirei do mármore tudo que não era o Davi. Exatamente isso. Eu precisava tirar daquela vida tudo que não era a Fernanda, mas o que que não é? Eu não sabia. Então, assim, eu tava nesse momento que você tá perguntando, mas o que que é verdade? Eu também não sabia. E por isso que eu falo que aquela fase foi a fase do meu despertar. Porque o despertar, na realidade, ele não começou comigo. Eu despertei, aí já sabia. Não, foi assim, foi um despertar de, opa, eu tô dormindo. Era só a maneira como eu tava gerenciando a minha vida, sabe? Porque eu não tava partindo dessa coisa da essência. E eu não posso nem falar, Nath, que eu não seguia o meu desejo. Porque eu seguia o que eu achava que era o meu desejo. Então, eu saí do Brasil com 23 anos e não voltei mais. Quer dizer, até que voltei, mas entende? Eu saí, migrei, queria viajar o mundo, viajei, tipo, muito embora. O certo seria eu juntar dinheiro e comprar uma casa. Não, eu e o meu ex-marido, a gente gastou todo o nosso dinheiro com viagem. Tipo, eu já fui para 35 países e, tipo, eu sempre pensei, não, juntar dinheiro eu faço isso depois, eu quero agora viajar. Então eu já vivia de um jeito que não era o esperado. Mas ainda assim tinha uma coisa de, não sei, não é? Mas aí, era um desconforto, uma angústia. E aí, amarrando com o que ela estava falando, foi isso, chegou um ponto que eu não queria mais sair da cama. Eu acordava e eu pensava, cara, eu queria que fosse hora de dormir, eu queria pular o dia. E quando eu pensei isso, eu falei, cara, ou eu mudo, ou nada vai mudar. Porque não dá pra viver querendo ir dormir, né? Então eu já não tinha também naquele momento uma esperança assim, não, porque quando eu viajar o mundo, não, quando eu conseguir o meu visto, não, quando eu encontrar o amor, não, não, porque meio que a minha lista de coisinhas pra fazer ali meio que tava feita. Ainda tinha umas coisas, mas não era nada que eu falasse, não, mas quando eu for para as Maldivas, aí sim eu vou ser feliz. Porque eu já também tinha viajado o suficiente para saber que tá, você viaja, legal, e depois você volta, e aí? Então, uma das coisas que eu percebi de mim mesma ouvindo a Liz foi que eu sempre me critiquei muito por ser sensível demais. Nossa, eu sou sensível demais, eu queria ser menos sensível. Eu queria ser menos intensa, eu queria sentir menos, eu ia sofrer menos. Só que eu percebi que eu queria sentir menos para que eu pudesse me encaixar mais, sem sofrer. Sendo que sofrer é o que me salva. Porque o sofrimento é meio assim, Fernanda, pelo amor de Deus, Alerta. sabe? Sai daí. Sai daí. Exato, um sistema interno de proteção, assim. O sofrimento, a dor, a angústia, sabe? Tipo, não tá ok, não tá, alguma coisa tá fora do lugar, mas o que é, não sei. Mas eu sei que aqui não é. O que é, não sei, mas eu sei que aqui não é. Interessante. Então, às vezes a gente tá sofrendo e não queria estar sofrendo porque a gente só queria encaixar sem sofrer. Mas por quê? Porque a mente, eu nem vou começar a falar da sociedade, e tal, eu vou falar da nossa mente. E eu também, foi outra história que eu contei na imersão, vai ser repetida pra Nath, mas pra gente inteirar as meninas. Essa semana passada, eu comecei a sentir um desconforto, eu tava angustiada e vendo problemas em relações que eu não tenho problema. Que, geralmente, quando eu tenho alguma coisa que tá não funcionando em alguma relação minha, isso pode ser trabalho, isso pode ser família, isso pode ser amizade. Se eu estou bem, a minha tendência é falar pra pessoa assim, nossa, a minha mente tá falando isso. Só que eu percebi que a minha mente tava falando assim, nem adianta, sabe? Nem adianta falar a verdade, não vai mudar mesmo, não vai fazer isso. E começou a criar problema com as minhas, em algumas relações. E tava uma angústia generalizada. Eu não tava conseguindo entender o que que tá acontecendo. Tá tudo bem? E quando eu fiz, né, todo um processo que ensinei para vocês lá no laboratório, de me reconectar, ver que tá, o que que tá acontecendo, eu vi.
que o que estava acontecendo é que eu comecei a fazer exercício faz poucas semanas, e aí eu estabeleci que o certo é eu fazer 3 vezes caminhada e 3 vezes musculação. Eu estabeleci isso. E aí na primeira semana eu fiz certinho. Na segunda semana eu fiz 2 vezes musculação, 4 vezes caminhada, ou seja, eu fiz 6 vezes de exercício, mas não fez certinho. E aí tava começando uma outra semana, e o que tava por trás, essa semana eu tenho que fazer tudo certinho. E essa é uma mentira. Porque não, eu não preciso fazer tudo certinho. Se eu não fizer certinho, tá tudo bem. Eu posso me amar, ficar de boa comigo, tranquila, seguindo a vida. E ainda assim, querendo fazer 6 vezes, mas talvez vão ter semanas que eu não vou poder. E aí, sem esse peso, sabe? Então eu percebi que a mentira que eu tava me contando nesse caso era você precisa fazer tudo certinho, porque não, eu não preciso. Então é como se assim, internamente, quando eu começo a querer seguir essas mentiras na minha própria mente, eu mesma já começo a sofrer. Tipo, sofrer, passar mal. E aí eu fico, gente, mas aí eu falei, fiquei irritada que eu tava ficando assim, porque eu queria fazer tudo certinho. Eu queria fazer tudo certinho. Só que eu não estava fazendo tudo certinho, e aí eu não queria sofrer para fazer tudo certinho. Só que querer fazer certinho é o que tava me tirando do eixo. Deixa eu só terminar o raciocínio, porque senão eu perco, né, TDAH. Então, quem que tava falando que eu tinha que fazer tudo certinho? A minha mente. Só que eu tava irritada que eu não estava fazendo tudo certinho porque era o que a mente queria que eu fizesse. Então, eu não queria sofrer para fazer o que a mente estava me falando que era o certinho. Só que sabe qual é o problema da mente? Nunca é o suficiente. Nunca é suficiente para a mente. Quando eu tô fazendo certinho no exercício, ela já começa, ótimo, então agora eu vou ter que começar a fazer certinho no trabalho. E aí, se eu tô fazendo certinho no trabalho, certinho no exercício, ela fala, ótimo, então agora você tem que começar a deixar essa casa mais limpa, agora você tem que, então, dar uma arrumada no armário, agora você tem que, então, consertar aquelas roupas de não sei o quê, então agora você tem que começar a fazer não sei o que lá, é aquele projeto de não sei o quê, aquele projeto de não sei o que lá. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Então, às vezes, eu percebi, né? Então, às vezes, eu tô sofrendo, achando ruim que eu tô sofrendo, porque eu queria fazer o que a mente tá falando que eu devia fazer, sendo que esse sofrimento tá me salvando, porque se eu seguir essa linha de raciocínio aí, eu não vou ter paz nunca na minha vida. Essa que é a moral da história. Agora é com você, Nath. Primeiro que essa voz da sua cabeça é tipo uma personal trainer falando pra você, né? Tem que fazer certinho, tem que fazer certinho. Mas se a sua cabeça tá falando pra você fazer certinho, é porque você entrou em algum acordo consigo mesmo lá atrás pra fazer certinho. E que esse acordo tinha algum propósito. Qual que era o propósito nesse caso? Sei lá, ficar mais fitness, perder peso, ou ficar mais gostosa, ou se sentir bem, ou O meu, whatever. Você se meu, propôs aquilo. o meu objetivo com o exercício é envelhecer bem. Tá, ok, envelhecer bem. Beleza. É, E aí você foi e se propôs a fazer 6 vezes por semana. Então, não é uma voz do além, entendeu? É uma voz que você lá atrás entrou em acordo consigo mesma e que você não está cumprindo, Uhum, de certa forma, certo? uhum. Então, calma, sua voz não é tão vilã assim. Ela quer te proteger também, de, tipo, meu, a gente quer envelhecer bem, acho que não é. Mas, Nath, aí eu te pergunto. 2 semanas antes eu tava fazendo 0 exercícios. Essa aí era a semana 2. E não é nem que eu não tinha feito o exercício. Eu tinha feito 6 vezes. Eu só não tinha feito uma musculação que eu substituí por uma caminhada. Então, eu fiz direitinho. Nesse caso, não é nem que eu não tinha feito nada. Não é que eu fiquei assistindo Netflix comendo pipoca. Eu não consegui porque eu precisei me focar mais no trabalho. Eu acabei não administrando bem o tempo. Eu acabei. Colocar exercício na minha vida é uma coisa que eu estou me propondo. Claro que eu não vou do 0 ao 80.
Então, é bom esse ponto que você trouxe, porque eu não tô falando sobre, não ter compromisso com as coisas que a gente quer, mas não pegar pesado, não ficar com essa rigidez, porque não é necessário. E mesmo porque eu poderia falar, essa semana eu não consegui 3 vezes. Por quê? Porque eu deixei pra fazer de tarde. Aí chega de tarde, eu tô sem energia. Beleza, então semana que vem vou começar a tentar nesse tal dia, eu vou de manhã. E daí eu já tiro isso da frente, né? E aí eu consigo. Então você vê, não é questão de abrir mão do que eu queria. É só uma questão de não precisa fazer tudo direitinho, olha pra ver qual que é o seu compromisso e alinha. A voz na minha cabeça, ela tava sendo vilã, como você disse, porque ela não estava sendo justa comigo. Eu tava me sentindo culpada porque eu não tinha ido 3 vezes fazer musculação. De quem que é essa voz? Minha, minha. É minha essa voz. Tanto que eu tirei, né? Teve uma hora quando eu percebi, eu falei, ai. E não foi nem que essa semana eu falei, então essa semana eu nem vou 3 vezes. Não, eu ainda quero ir 3 vezes. Mas existe um processo na transformação, Nath. Existe um processo na transformação, não é do 8 a 80. As transformações, aqui a gente está pegando uma coisa muito básica, que é básica, mas que ao mesmo tempo é um desafio para muita gente, né? Inserir atividade física na rotina. Quando você está inserindo algo novo, a tendência é que você fale várias vezes até aquilo virar um hábito e você não sofrer mais para inserir aquilo. Existe um tempo de Pois é. adaptação. E os treinos que eu estou fazendo na academia são treinos longos. E eu, para ir para academia, eu tenho que pedalar 20 minutos, depois pedalar 20 minutos de volta. Então, tipo, é bastante tempo que eu preciso para ir na musculação. Então tá, então você vê, eu vou ter que administrar meu tempo, eu vou ter que administrar minha energia. Se eu tô fazendo treinos mais intensos logo no começo, é muito difícil, tipo, então é natural que eu fique mais cansada, que eu fique mais doída. Todas essas coisas contam nesse compromisso que eu fiz comigo mesma. Então você vê, não é assim, dane-se meu compromisso. Não. E no fim, assim, né? Foi o que eu falei pra mim na hora, pô, no fim, feia, eu falando comigo mesma, né? O nosso plano aqui é a longo prazo. A questão é continuar, continua construindo isso. Continua construindo. Mas não precisa ser dura com você mesma, porque você, entre aspas, falhou. Porque essa aqui é a questão, né, Nath? Eu não falhei. Eu só não Então, cheguei. essa voz também. Então, quando você fala essa voz que falou com você, é você mesma. Sim. Então você está sendo autêntica? Então você está exercendo a sua autenticidade quando você está se criticando? Não. Porque essa é a voz da mente, da minha mente. E é uma boa distinção aí que você trouxe. Porque é o que o Eckhart Tolle fala, né? No livro do Poder do Agora. Tem uma voz que fala com a gente, que foi assim que ele teve o momento de iluminação dele. Ele falou: Eu não aguento mais a minha vida, eu não me aguento mais. Aí ele falou: Mas quem é o eu que não me E não aguenta? se aguenta. Então, assim, Muito bom. tem a voz da mente, que é a voz do ego, que é a voz da nossa identidade, que é a voz que a gente construiu. E aí tem a consciência que observa essa voz, a nossa capacidade de perceber essa voz. A nossa essência está nesse por trás, assim, dessa. E o que é a minha essência, essa consciência, é a consciência que fala: você não precisa fazer tudo certinho. Porque você acreditou naquele momento que você fazendo certo, você seria o quê? Por que você estava tão fixada em fazer aquilo dar certo? Eu não estava tão fixada. Se você parar para perceber, na realidade, é a forma de pensar. Essa não é uma forma de pensar nova. Essa é uma forma de pensar que eu já tenho, ó, e que liga com aquele nosso vídeo sobre o medo de errar. De desde pequena querer fazer tudo certinho, ser a filha que não dá trabalho, ser a pessoa que não cria problema, ser agradável, ser querida, ser amada, ser a boa aluna, ser a que performa, ser a que é bem-sucedida.
a que é determinada, a que faz as coisas acontecerem. Então tem uma série de coisas que eu determinei ao longo da vida que a minha mente fala, é assim que tem que ser. Quando você bota um negócio na cabeça, você vai e você faz o melhor possível. E claro, de muitos jeitos, essa forma de pensar me levou a muitos objetivos. Só que eu vou te falar uma coisa, Nath. Nada que rouba a sua paz de espírito agora, em nome de uma paz de espírito no futuro, vale a pena. Isso não quer dizer abrir mão do objetivo. Isso quer dizer abrir mão de uma forma de pensar que causa o sofrimento. Então, não é abrir mão de ir para a academia 3 vezes por semana. É abrir mão do pensamento de que eu falhei porque eu não fui 3 vezes na semana. Eu não falhei, eu só preciso ajustar umas coisas, administrar. E saber que nem sempre vai rolar e continuar fazendo e desenvolvendo esse processo. Olha, gente, uma coisa é certa. Toda vez que a minha mente está sendo dura comigo mesma, cruel, rígida, tem alguma coisa não alinhada. Do, e eu volto para esse ponto que é toda vez que tem um eu tenho que, eu deveria, eu preciso, eu fico muito atenta. Eu tenho que fazer tudo certinho. Eu tenho que fazer tudo certinho. Eu tenho que fazer tudo certinho. Senão o que que acontece? Eu dissolvo. Eu quero ir na academia 3 vezes por semana. Eu quero isso. E é algo que eu vou construir, mas não precisa ser duro, sabe? Porque isso afasta a gente. E tanto foi que eu tava me sentindo uma merda. E a questão é que por muito tempo, Nath, eu não percebia que eu tava sendo dura comigo mesmo. Eu achava que eu tinha que fazer melhor, tipo, melhore, melhore, simplesmente melhore. Então, e olha como volta para a questão do padrão de pensamento. Semana passada, eu tinha feito só 2 vezes a musculação e tava falando para mim mesma: bom, então semana que vem eu vou fazer 4 para compensar. Esse é um padrão de pensamento. Tem que compensar, porque senão melhore, sabe? Vai ter que pagar o preço, então a semana que vem eu vou fazer 4. E aí, a minha essência, que é essa consciência que percebeu esse pensamento, falou: mas se você não conseguiu nem em 3, agora você quer ir 4? Mantenha o objetivo, semana que vem 3. That's it. Não, fica, não deixa mais difícil, porque aí, tipo, a tendência é não fazer, porque você não fez 3. Se 3 tá difícil, então semana que vem 3. Certo. Então você é, reconheceu esse pensamento e aí entrou em acordo com você mesma. Tipo, cara, não é assim que é o amor, né, que você fala. Sabe o que começou a acontecer? Quando eu tô desalinhada com a minha verdade, e isso inclui pedir de mim mais do que eu consigo dar, eu começo a ficar desequilibrada internamente. E eu reconheço os meus sinais de desequilíbrio. Um deles, Hum, um dos meus sinais de desequilíbrio é querer comer. Na segunda-feira eu tava assim, desesperada pra ficar comendo um monte. Só que eu já me conheço e eu consigo falar, meu, tem alguma coisa desalinhada, porque esse comportamento ele vem quando eu estou desalinhada comigo, sabe? E geralmente é quando eu tô pedindo de mim mais do que eu consigo dar. Porque a minha mente ela tem muito esse padrão de dá mais, tenta melhor, vai, dorme menos. Tipo, aquela coisa do é, trabalho enquanto eles dormem, sabe? Tipo, uhum, a minha mente ela é muito capitalista, meu Deus, ela assim, tipo, faça mais, produza, produza. Você, claro que você podia fazer mais. E foi quando eu percebi, cara, eu tô.
desequilibrada, tô com esse desequilíbrio, porque eu consigo ver que eu não tava querendo comer porque eu tava com fome, eu tava querendo comer porque, deu uma vontade de um docinho, aí eu como um pouquinho de doce, tá bom. Não, eu queria, tipo, comer o pote de Nutella de você, né? Desequilíbrio. Gostoso. Gostoso, mas não é o pote de Nutella gostoso. Não é o pote É, de não, Nutella gostoso. Não é. é, É o pote de Nutella de compensar. com culpa, é. Uhum, uhum. É o pote de Nutella, é o comprar excessivamente, é o transar sem querer transar, é o sair sem querer sair, é o beber para você se distrair, de sair do desconforto. Todos esses, tudo isso que eu falei pode ser muito legal. Comprar pode ser muito legal, sexo pode ser muito legal, sair para beber pode ser muito legal, mas se você tá fazendo para compensar, para preencher, para porque tá vindo de desequilíbrio, não é gostoso. Você sente uma porcaria no final. E aí você entra num outro ciclo, né? Que aí você acorda mais culpada, porque além de não ir na academia 3 vezes, eu ainda comi Nutella e ainda aí não vou 4 vezes na semana, não vou nem três, não vou nem duas, não vou na academia já 3 meses, entendeu? Geralmente é assim que vai, se eu não me atento. Não é que assim, eu sou super dura comigo e aí super funciona. Por um tempo foi assim, depois dos meus 30 anos era assim, não. Fernanda, não, não. É como se fosse assim, cada vez mais eu sou mais intolerante para ficar em mentiras para mim mesma, ou para pedir de mim mais do que eu consigo. Eu não consigo mais sustentar, é assim, não, não, isso não é verdade, não, não, isso não tá alinhado. E eu acho, para linkar com um tópico que a gente tinha falado de trazer, que é, bom, se aí a gente mente, é que a gente tava falando de mentir para si mesma, mas eu fui para um lado que é pedir de si mesma mais do que a gente pode dar, né? Quando a gente faz isso, deixa eu conectar com uma das mentiras, por exemplo. Que eu tava falando que eu tava com um problema no meu relacionamento e que eu tava falando, não, nem vou falar a verdade. A verdade era, eu tava desconfiada. Mas eu não queria chegar pra pessoa e falar assim, eu tô desconfiada. Então eu pensei, quer saber? Não vou falar nada, vou falar só que eu tô cansada e vou ficar na minha. Era essa a mentira. Então não é que eu estava mentindo, eu só não tava a fim de lidar. E aí eu ouvi na mesma entrevista com a Alice que ela estava falando de uma da ex-namorada dela, que falava assim, no fim a única coisa que fica é a verdade. Então, por que que a gente não começa com ela? E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu falei assim, por que que eu não tô querendo falar a verdade? Eu tô desconfiada. E eu não queria falar a verdade porque eu não queria fazer a pessoa se sentir mal. Porque, pô, se alguém fala pra mim tão desconfiado de mim, eu fico, tipo, bolada, sabe? E eu não queria causar isso nela. Mas ao mesmo tempo eu não tava falando a verdade, eu não tava deixando ela sair dessa narrativa, porque eu não tava falando pra ela, não tinha nem como me explicar o lado dela. E eu falei, eu não tô falando a verdade porque eu não quero chatear ninguém. Eu não quero ficar eu não quero que a nossa relação fique estranha. E aí eu percebi, mas não necessariamente eu ficar. Aí eu percebi, né? Eu percebi que eu tava tendo esses pensamentos. E eu falei, não, 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 eu tenho que ir com a verdade. Eu não preciso falar, eu tô desconfiada, porque o que que tá por trás de eu estar desconfiada? Eu tô insegura. Isso e isso aconteceu e eu fiquei insegura. Pronto. E eu já tenho essas ferramentas, né? É que às vezes você tem as ferramentas, mas aí até a mente te fica tanto na novela da Globo ali, fazendo uma narrativa de intrigas e dramas, e etc., que fala assim, minha filha, calma. E aí eu tive uma conversa e tudo se resolveu. Mas então você vê, nesses dois casos, tanto no caso que a gente está se cobrando, vou até tirar a gente, vou me colocar como a pessoa que daí não estou falando, generalizando, mas na minha experiência, quando eu peço demais de mim mesma, ou eu não quero falar a verdade, é porque eu tenho um ganho. Tem sempre um ganho. E no Algo, fim das contas nem é ganho, né? é algo que eu acho que eu vou ganhar. Então, se eu não falar a verdade, eu não preciso ter esse enfrentamento e eu tô ganhando paz. É.
entre aspas, paz de não ter que lidar com o problema, mas sem resolver o problema, né? Deixa pra debaixo do tapete. Ou eu vou sentir aquele orgulho de eu fiz tudo certinho. Eu vou ter aquele ganho, aquela satisfação de me identificar como uma pessoa que faz tudo certinho. Só que qual é? Mas aí volta, né? É uma percepção de ganho, porque se você for ver, como é que vocês não viram a Natasha, né? Quando eu falei que eu tinha paz, quando eu não falei a verdade, ela botou umas aspas no ar. Exato, porque não é paz, e nem quando eu crio e fortaleço essa identidade que eu faço tudo certinho, eu também não tô ganhando com isso, porque eu tô estabelecendo padrões super altos que toda vez que eu não atingir, eu vou ficar mal. Eu vou me dizer que eu fracassei. Então a gente abre mão da nossa verdade porque a gente acha que a gente vai estar mais segura assim. A gente vai ganhar segurança, a gente vai ganhar conforto, a gente vai ganhar reconhecimento, a gente vai ganhar aceitação, a gente vai ganhar alguma coisa. Só que foi o que eu falei, não sei quando, não sei quando, mas uma coisa muito clara. Nada, nada, nada que a gente vai atrás na vida para conquistar vai ter valor se a gente não estiver conectada com nós mesmas. Se a gente não tiver lá, se aquilo não fizer sentido, se eu não olhar e falar, "Esse sou eu", se eu entro nessa de fazer tudo certinho, aí tem uma hora que fica tão pesado que você não quer mais fazer. Eu me revolto, sabe? Eu tenho uma rebelde dentro de mim, que é onde ela aparece na comida. Porque eu fico tentando fazer tudo tão certinho. Eu tive esse insight sobre a minha relação com a comida esses dias, assim. Eu falei, nossa, eu como mais quando eu tô querendo controlar mais a minha vida. Porque daí vem essa parte que fala assim, ah, então aqui você vai perder o controle totalmente. Não existe regras aqui. Eu vou comer o tanto de Nutella que eu quiser, eu quero ver alguém me parar. Aí eu já fico, ih, Fernanda, o que que você está precisando, hein, amor? Fala, senta aqui comigo. O que que foi, meu amor? Como eu posso te ajudar? Hoje em dia eu faço isso comigo. Nossa, a gente ficou conversando aqui, me bateu várias verdades assim que eu não falo. Aí começou a bater uma raiva. Porra, eu não falo isso, eu faço isso, eu faço. Tô até anotando aqui pra quando aparecer já enfrentar, né? Enfrentar e aprender a falar a verdade. Porque aí que tá, às vezes a gente não quer falar a verdade porque a gente acha que a verdade ela é muito doída para ser falada. Só que aí a gente se rouba a oportunidade de aprender a falar a verdade, que foi o que aconteceu com essa situação. Eu tava nessa zica emocional de eu tô desconfiada, e a minha mente vindo com vários pensamentos de briga. Teve uma hora que eu falei assim, Fernanda, você não quer falar que você tá desconfiada porque você não quer chatear a pessoa, mas aí o que você quer fazer é não falar e simplesmente se afastar. E aí, você não tá dando oportunidade pra pessoa. Então, já que você tá disposta a se afastar, já fala a verdade. Aí você vê ali o que que sai, né? Já que você já decidiu que vai se afastar, né? E aí, quando eu tive esse insight, foi que eu vim assim, mas calma, eu também não preciso falar que eu tô desconfiada. Porque o que que tá por trás de eu estar desconfiada? O que que aconteceu? Aconteceu ABC, eu comecei a me sentir insegura. E quando eu falei isso pra pessoa, eu falei, o que aconteceu foi, aconteceu A, B e C, e aí eu comecei a me sentir insegura. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas você sabe que primeiro que assim, o A realmente, eu nem percebi. O B, na realidade, eu achei que eu tivesse feito. Só que foi assim acessado. E o C, eu tava esperando você fazer aquele negócio que você tava na pendência. Mas, pô, nossa, tudo se desfez, assim, sabe? Foi o que eu falei no nosso encontro, no último encontro, né, Nath? A minha mente não dá mais pra confiar, gente. Não dá, caiu, a casa caiu pra ela. É assim, ai, aí já tá você criando drama de novo. Ai, meu Deus.
E aí eu falei a verdade. E sim, eu vou te falar a verdade requer energia. É muito mais fácil simplesmente cortar as pessoas. Tipo, pra mim, é porque eu já faço isso há tanto tempo, eu me afasto. Só que acontece que aí eu me afasto, eu causo. Tem um impacto isso na outra pessoa, porque ela fica sem entender. Ah, mas tava indo tudo bem, o que aconteceu? Eu não crio conexões com a pessoa, porque eu não dou oportunidade pra ela explicar ou entender o que tá acontecendo dentro de mim. E eu não me dou a oportunidade de aprender a falar a verdade. Falar a verdade. Como é que pode falar isso de uma maneira que isso também é justa? De que você possa falar, né, sem, dos fatos e não das histórias da cabeça. Essa é um exercício de muita maturidade emocional para mim, assim, um exercício, assim. Amadurecer emocionalmente é isso. Vai lá, segura a bucha. Porque não adianta, a gente fica deixando para depois, Nath. Depois vem com juros e correção monetária. Depois vem. Vem com juros, vem assim, solidão, burnout, crise de ansiedade, ataques de pânico, para mim, depressão, muitas Nutellas, todo o impacto da Nutella em excesso. Vem com juros e correção monetária. Então, assim, é um trade-off, assim, é uma, é uma negociação totalmente furada. É tipo agiota, entendeu? Tipo agiota. É, Como você acha, Nath, que a gente percebe quando tá mentindo? Tô perguntando pra Nath, mas tô perguntando pra vocês aí também. Como então a gente percebe que a gente tá mentindo? eu, com a nossa conversa aqui, eu comecei a ter alguns insights. Quando eu me isolo, quando eu não quero mais falar com a pessoa, quando eu tenho muito isso que você falou sobre você, tipo, de se afastar da pessoa, é, de, acho que é mais afastar. É bizarro, assim. Eu tenho deficiência auditiva, né? Então, e eu tenho um problema sério, que agora tá me vindo à tona, que às vezes eu tenho certa preguiça de falar pra pessoa, ei, não escutei o que você falou, você pode repetir? Então eu finjo que eu escuto. Eu vou fingindo, vou fingindo, vou fingindo. E aí, tipo, perde a conexão, perde tudo, né? E assim, e só esse ato, que eu sou viciada em fazer, né? Abre portas para um monte de outras atitudes em relação a isso, né? Que você não quer incomodar, você não quer. Mas a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, você não vai conversar. Porque, que nem outro dia eu falei pra você, isso aqui é minha amiga. Você falou, mas ela falou isso? Eu falei, não, tipo, você assumiu. Eu tinha assumido uma coisa, e assim, você não vai perguntar. Né? Que você cria na cabeça o que a pessoa acha, que a pessoa, a intenção da pessoa, só que isso você não sabe, né? A sua cabeça fala pra você. Então, e aí você vai deixando de lado, você vai varrendo por baixo do tapete. E aí, quando você vê, você tá rígida, né? Tem pra onde ir, falar com as pessoas. É, É. E essa questão que você falou de não pedir para a pessoa repetir, porque você tem a deficiência auditiva, é muito engraçado, porque você sabe, eu tenho muitas alunas que moram fora como você, né? Então, assim, a questão do medo do idioma é muito frequente. Então, nem todas têm deficiência auditiva, mas muitas não entendem o que as outras pessoas estão falando. Então, isso é uma coisa frequente. E eu lembro muito de quando eu cheguei aqui, que as pessoas falavam, e eu só fazia. "Hum." não, e a situação fica muito awkward depois, tipo,
Você não sabe o que a pessoa falou, e aí você não consegue fazer um comentário, porque você não escutou o que ela falou. E, e dá a sensação de, porra, eu tô mentindo. Tô sendo uma farsa aqui. É, E aí você, pra você sair daquela farsa, você sai fora, você pula fora, você ignora, você se afasta. É horrível. é. E aí se sente super sozinha, né? Que é uma das coisas de quem mora fora, eu também se sente super sozinha. Eu não consigo fazer conexão com ninguém. Claro, as pessoas estão tentando conversar com você, se você não tá entendendo, não avisa. Elas ficam, ah, não quer falar comigo, né? Só sorri, não comenta nada. E aí ninguém se entende, né? E é interessante, porque eu tava pensando aqui que teve um momento que eu comecei a falar constantemente. Desculpa, eu não entendi. É, nossa, eu não peguei o que você falou. Você falou tananã, tananã, e aí teve pessoas que perderam a paciência comigo. Mas aí você fala, bom, é melhor então que a pessoa que perca a paciência já perca a paciência logo de cara, porque para falar comigo é assim mesmo, tem que ser mais devagarinho, do que, coitada, ela ter que ficar aguentando com o que ela não quer falar e eu ter que ficar fingindo que entendo. Então, né, já poupa. E eu tava lembrando de uma conversa que eu vi que era uma menina falando assim: Ah, eu queria muito que o fulano gostasse de mim. O que que eu posso fazer para o fulano gostar de mim? E aí a outra pessoa falou assim: Mas por que que você quer que alguém que não gosta de você goste de você? Ela falou: Não, porque eu acho que ele é o cara certo para mim, mas o cara certo para você não seria o cara que gosta de você? Sem você ter que se esforçar e fazer ele gostar de você? Não, mas é que ele tem as Hum, características que eu queria, não sei o quê. Mas uma das características não tinha que ser ele gostar de você? Sem você ter que fazer ele gostar de você? esforço. Aí você É, fala, uau, né? é, É simples até. Só que a gente vai mentindo, né? complica. É. E aí você vê, né? Por que que você não quer falar a verdade? Desculpa, não entendi. Fala de novo. Ah, acho que o maior medo é da pessoa perder a paciência. O maior medo. E é o que mais acontece. Aí fala, cara, tá vendo? Devia ter, tipo, ignorado. Fala, ter fingido. Aí continua aquele ciclo, né? É. Eu lembro que na questão. Eu tô pensando aqui em outros momentos em que eu não entendi e não falei. Porque você tá trazendo a questão da deficiência auditiva, mas como eu trabalho com muitas mulheres e sou muito perceptiva comigo mesma, essa questão de não ser ouvida e não entender é muito frequente, viu? Não sei se isso te alivia, mas eu te garanto. A minha audição tá ótima e mesmo assim não necessariamente eu entendo todas as vezes. Por exemplo, em sala de aula. Eu estava ouvindo o livro da Brené Brown, aquele das Imperfections, Gifts of Imperfections. Em português, sei lá, os presentes da imperfeição, não sei como é que chama. E ela estava falando assim que uma das coisas que mais exige de coragem é você estar numa sala de aula, que o professor ela tá dando aula, e algum aluno levanta a mão e fala: Meu, eu tô totalmente perdido. Tô entendendo nada do que você tá falando. Ela falou: para um aluno que faz isso, tem mais 10 que não estão Na entendendo. frente de todos. Eu me acho uma pessoa super corajosa, só que eu sou uma pessoa que é quieta. Eu não falo em sala de aula, levanta a mão, eu tô entendendo bulhufas. Nossa, eu tenho muita vergonha de ser vista como uma pessoa que não tá entendendo. E ela tava falando isso no livro, que era a vergonha. Então, às vezes, a gente não fala a verdade porque a gente não quer sentir a vergonha ou a culpa. Essas são as duas emoções mais tóxicas que ela fala no livro. É. A gente não quer sentir vergonha e não quer sentir culpa. Só que ela falou que não falar é o que alimenta a vergonha. Ela falou a vergonha não se sustenta, na verdade. É, o próprio livro fala que para você ser corajoso, você precisa falar a verdade. Falar a verdade. E para isso você precisa aceitar a sua vulnerabilidade, né? Ou seja, aceitar primeiro que você é humano, você tem suas falhas, e mostrar isso pro outro, né? Que é exatamente. Assim, eu particularmente não tenho muito problema em fazer perguntas no meio da sala de aula, né? Você já reparou nas aulas.
Mas eu tenho esse problema mais no nível pessoal, tipo, principalmente quando eu não conheço muita pessoa. Então, parece que como eu não conheço muito, eu falo, cara, e aí a pessoa pede paciência, mano, parece que o meu mundo desaba, assim, sabe? Então, mas ela pede isso, né? Que a gente seja honesto com nós mesmos e fala, cara, não tô te ouvindo. Mas é difícil, né? Passar por isso. Ainda mais que você já recolheu evidências ao longo da tua vida toda de que vai perder a paciência. Mais cedo ou mais tarde vai perder a paciência. Pois é. Aí eu vou começar a adotar aquilo que você fala, tipo, de novo você, sabe? Nossa, sua bola, me fala que não me escutei. A pessoa de você, perder a paciência, o problema é dela, porque, meu, né? A Natasha tá falando aquilo que eu falo que a minha mente tá desmoralizada. Que a minha mente fala, e eu falo, ai, não sei, você de novo, não dá pra confiar em nada que você tá falando. Mas você sabe que uma das coisas, Nath, que você acabou de falar, quando a mente vier falando, ai, mas a pessoa vai perder paciência, você vai falar, ah, se perder a paciência é problema dela. Uma das coisas que eu faço que funciona pra mim é, ah, se perder a paciência, tá no direito dela. Aí ela já sabe como é que eu falo, como é que eu escuto, e fica opcional, porque não é uma coisa que você vai poder mudar. Então, assim, fica opcional. Você é o tipo de pessoa que perde paciência com isso? Meu, tá tudo certo. A gente não escolhe, né, quando a gente perde a paciência. É. Então, assim, em vez de até de criar uma guerra, do tipo, ah, então dane-se. Não, justo. Perde paciência, realmente. Tem gente que perde. E tudo bem. Mas também tem um monte de gente que não. Aí você já vai discernir logo no começo. Nossa, vou adotar isso hoje. Sair da aula já. Não ouvi, não ouvi, repete. Não ouvi de novo, repete de novo. Teste da paciência, né? Se passar, virou meu amigo. É. Ah, Olha, mas eu acho que é também o medo de perder o controle de que a pessoa gosta de você. Ah, tipo, essa daí não tá com nada. Aí sai. Fala, não, 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 pera. Mas peraí. Tudo bem se ela aí, né? Tipo, deixa aí. Hum, uhum. elas vão de qualquer jeito, né? Mais cedo ou mais tarde, as pessoas acabam indo. Ou você acaba indo. Ou a vida tira, ou, ou vai, depois volta. A mente, foi o que você disse, é o controle, a ilusão do controle, a ilusão do ganho, né? O ganho. O ganho é eu tô no controle. Controle de quê, né? O ganho é, eu acho que eu tô no controle. Não tá no controle, você não tá ouvindo. Não tá ouvindo, exatamente. Você não tá no controle. Quando você fala, até se você falar, né? Eu tenho uma audiência auditiva, eu não escutei, você pode repetir? Tipo, aí a pessoa já vai falar, ah, eu vou falar mais devagar, ela tem, já tá avisando pra pessoa, né? Tipo, essa aqui são as minhas condições, tipo. Às vezes eu falo, o Nath, eu tô na Austrália, eu mudei pra Austrália faz 18 anos. Eu tinha certeza que nessa altura do campeonato o meu inglês não ia ter nenhuma falha. Meu, não me entendem várias vezes. Dependendo do assunto, eu não tenho repertório para o assunto. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fui numa médica aqui, eu falava, desculpa, inglês não é minha primeira língua. Como é que eu te chamo? É doutora primeiro nome, doutora segundo nome, só o segundo nome? Como que faz? É doutora Smith? É Smith? É doutora? É doctor? Hey doctor? Mas eu tô falando que eu não sabia, tipo, como é que faz isso? Eu já tô aqui há 18 anos. Mas aí eu mando essa, tipo, o inglês não é minha primeira língua. Aí a pessoa já baixa a expectativa. Exatamente. Tipo, até bom, É. né? Porque fica mais relaxado. Fala, cara, é nóis, tamo aí. Mas olha que interessante, você falou assim, as pessoas perdem a paciência. Na realidade, quem perde a paciência com você é você, né? Ah, é. É. E aí você projeta. As pessoas vão perder a paciência. Não, quem tá perdendo paciência é você. E ao mesmo tempo, você nasceu assim, você é assim, é o que é.
Quando você aceita, você também tá sendo sua verdade. A verdade é, a minha audição não é 100%. Preciso que você É. fale mais devagar. Será possível? Não é possível. Ok, sem problemas, não poderemos continuar essa comunicação. Outra. Next. Próximo. Next one. Porque aí E, você tá sendo, Nath, a que não se abandona, né? Você tá é. ali com você. Você fala assim, Nath, essa aí não teve paciência, mas tudo bem, a gente já sabe que nem todo mundo vai ter. Mas eu tô aqui com você. Que foi, Nath, o que eu fiz quando eu percebi o negócio do exercício. Eu percebi que eu tava sendo injusta comigo, porque foi a hora que eu falei, poxa, Fê, mas 2 semanas atrás você tava indo 0 vezes. Então você não tá, você tá fazendo tudo super certinho, tá maravilhoso, tá muito além do que você precisava se cobrar nesse momento. Vem aqui, me dá um abraço. Desculpa ter sido dura com você mesmo, com você. Eu comigo mesmo. Eu parei de estar ali comigo, sabe, Nath? Que é isso que acontece quando você não fala, repete. Você não tá ali com você não got your back. Você não tá do seu lado, você não tá se protegendo. Então era eu falando pra mim mesmo assim, poxa, mas eu tô tentando tanto, sabe? Eu tô giving my best, eu não consegui, não deu, tipo, me enrolei, não consegui. Cara, tudo bem, semana que vem, mais uma semana pra gente. Fica atento onde que não deu certo, a gente tenta. Vamos tentar essa outra coisa aqui então, sabe? Essa gentileza. Tipo, tudo bem, estamos aqui, vamos fazer desse outro jeito então, vamos fazer desse outro jeito então. Essa coisa de ser gente boa com a gente, né? E falar, tudo bem, se ninguém mais no mundo gostar de você, eu gosto de você. E acho que é o que mais importa, né? Porque a única pessoa que vai estar com você mesmo até o fim é você mesmo. É. Pra gente concluir, eu queria trazer um último ponto, que é uma das razões das quais a gente mente pra nós mesmos quando as coisas não estão funcionando. E tem a ver de novo com quem, Nath? Com a mente. Quando uma coisa não tá funcionando, a gente sabe porque a gente se sente nhaca. Como uma nhaca. É alguma coisa nhaca. Tá bom, às vezes você não sabe muito bem o que que é ser nhaca, você só sabe que é uma nhaca. Às vezes é irritabilidade, às vezes é angústia, às vezes é tristeza, às vezes é uma urgência de comer um pote de Nutella. Uma das grandes razões da gente insistir no que não tá funcionando é porque a nossa mente fala que aquilo é o melhor. Quando eu queria mudar de carreira, eu estava trabalhando em restaurante já fazia muitos anos. Eu estava com a ideia de abrir um restaurante, eu tinha tudo para ter um restaurante de sucesso. Eu era boa no que eu fazia, meu ex-marido também trabalhava nessa área, também era bom, eu tinha amigos nessa área, eu tinha. Tipo assim, a faca e o queijo na mão. Ao mesmo tempo eu pensava, putz, mas eu vou ter um restaurante pro resto da vida. Tipo assim, porque restaurante, eu já trabalhava em restaurante, eu sei, né? Restaurante não fecha nunca. Restaurante tem uma rotatividade de funcionário muito grande. É muito fácil perder dinheiro, tem muitas variáveis. Eu pensava, nossa, mas eu vou ficar presa, não sei. Ai, Ao mesmo tempo, eu não sabia o que que eu poderia fazer, então. O que eu vou fazer, então? Sei lá o que eu vou fazer. Não tinha a menor ideia do que fazer profissionalmente. Só tinha essa nhaca em relação ao que eu fazia. Então, a minha mente, ela falava assim: Meu, para de frescura. Você já tem experiência. Vai juntar o dinheiro. Faz tanto tempo. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Não, faz isso. É a lógica. É o que tem lógica. É a mente e a lógica torta dela, né? A gente dá muita moral pro racional, sabe? E vai, né? E aí entra num movimento de esforço, tem que se esforçar, se esforçar. Mas tem que tentar mais, mas tem que fazer mais. Mas tem que, tem que se esforçar mais. Tem que ir 4 vezes, então. Assim, não tá dando certo 3. Não adianta querer fazer 4. E é a mesma coisa, tipo, você já não tá gostando de trabalhar em restaurante, não adianta abrir o seu próprio restaurante. É que nem gente que tem filho pra salvar relacionamento. Seu relacionamento já não tá bom, você vai botar filho, vai ficar pior ainda. Tipo, você não vai ficar bom. Então, assim, a mente, ela vem com todo esse discurso racional.
Não, mas é racional. Ou eu posso ouvir, as pessoas falam pra mim assim, não, mas Fê, é que eu sou muito racional. Eu já fico assim, ih, meu Deus, tá aí é emocional. Você que se diz que é muito racional, você é mais emocional do que você imagina. Tanto que você quer ficar no racional porque tem medo das emoções, né? Mas no fim, se a gente não olha para as emoções, é que nem aqueles brinquedos de parque de diversão que você dá um soco no monstrinho, o monstrinho sai no outro buraco, aí você dá o soco no monstrinho, ele sai pelo outro buraco, aí você dá o soco no monstrinho, ele sai pelo outro buraco. Se você ficar querendo fingir que você não tá sentindo as coisas, acontece que nem essa brincadeira aí. E aí, Nath? E aí, lição de casa? A Nath, ela vem para esse encontro, essa conversa, como se fosse uma aula. Teve uma hora que você falou assim, eu saí da aula e já veio tipo com a skin estudante. Claro, cara, tô aprendendo aqui também. Lição de casa para essa Das semana é qual? anotações. Qual que é a sua lição de casa? Cara, eu vou parar de fingir que tô ouvindo. Pelo menos vou, assim, estar muito consciente disso. Falar assim, desculpa, não entendi. Amor. E aí eu conto depois como é que foi a experiência. Eu vou te dar exercício nível um, exercício nível 2, aí você vê como é que você tá fluindo. Exercício, Hum, exercício nível um. hum. Desculpa, não entendi. Repete, por favor. Exercício nível 2. Licença, não ouvi. Você pode repetir, por favor? Sem pedir desculpa. Já vou pro nível 2 já. Em Já depende da inglês, o pessoa. sorry, ele faz até mais sentido, porque às vezes mas é que o sorry também fala, tipo, eu sinto muito. Você não precisa sentir muito, você só não ouviu, né? Não precisa sentir tanto assim, é só falar. Tipo, não é que você fez nada que machucou a pessoa, sabe? Que você sente muito. Você não sente muito, você só não ouviu mesmo. Então, licença. Pode repetir de novo? Tá. Acho ótimo. E E aí, eu aí, acho que lição essa de casa. fica uma lição de casa Né? para todas nós aqui. Uhum. O que a gente não entender essa semana, a gente vai falar. Licença, não entendi. Fala de novo. Opa, perdi o que que você falou. Ah, repete pra mim. Você pode falar isso de outro jeito? Eu não tô entendendo. Não tá fazendo sentido pra mim. Acho ótimo. Então, ótimo. Meninas, caminhamos aqui juntinhas, passinho, pequenos passos na direção certa para viver a nossa verdade, parar de que nem a gente abriu o vídeo falando, né? Como é que a gente vai viver a nossa verdade se a gente não fala a verdade? Então está aqui o nosso compromisso. Falaremos a verdade a partir de agora. Você gostou? Não gostei. Você quer ir? Não quero. Hum. Não quero, não vou. Mas é importante. Ah, eu entendo. Mas é importante pra gente ficar em casa. Eu entendo. Isso é uma coisa muito É, boa para quem fala não. Nossa, você que tem dificuldade de falar não, vai lá falar a verdade. E às vezes, não fica arranjando desculpa. Não vamos sair. Acho que dessa vez não vou. Você fala, ah, que meu gato tá em cima do telhado. Não vou, não vou. Talvez não vou. Vou, não. E aí, só ficar ali, né, com a. Não, não. mas as people pleaser pira, né? Sim. Ah, os people pleaser não me botam diferente, tá, gente? É que assim, a diferença é que eu viro ermitã, né? Aí não tem ninguém pra me pedir nada, porque eu já me isolei tanto. Que aí tem ninguém pra falar não, porque não tem ninguém mais na minha casa. E aí as pessoas de próximas eu meio que eu explico, né? Não, não vou, não gosto. Essa coisa de eu ser antissocial, assim, de não gosto de sair. Eu não gostava de sair com 20 anos. Com 40 então, não vou. Não vou. Ai, vou fazer meu aniversário numa balada. Ai, que delícia. Eu vou fazer janta pra você na quinta. É assim que eu faço com as minhas amigas. E aí elas têm que falar assim: ah, tá, é a Fê, né? Não gosta, beleza. Mas a gente segue aqui, gente, falando a verdade. Vamos fazer esse exercício Vambora. pra gente se libertar. Obrigada, Nath. Obrigada, meninas. Nos vemos no Obrigada. nosso próximo vídeo. Beijo!